Hoje a gente vai falar sobre a síndrome de burnout. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa síndrome impacta a vida de 30% dos brasileiros. E de acordo com um levantamento realizado pela International Stress Management, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados de burnout no mundo, minha gente. Essa doença já impacta no globo 264 milhões de pessoas. Dados alarmantes, não é não? Para a gente entender melhor essa síndrome, a gente conversa com o psiquiatra clínico e forense, Dr. Henrique Paiva. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente entre vocês. O prazer é nosso. Doutor, quando a gente fala do burnout, eu acho que muita gente já falou assim, o que é isso? Eu já sei, é o cansaço. Mas é muito mais do que isso, né, doutor? O que é essa síndrome? Sem dúvida, cansaço todos nós já nos sentimos em algum momento, né? Na verdade, o burnout, ele, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, ele foi reconhecido como uma condição associada ao trabalho. Então, a gente percebeu que pessoas que ficam extremamente esgotadas mentalmente, pessoas que se sentem distanciadas, sabe quando você vê que seu emprego já não te satisfaz muito, que você tem aquela distância mental entre você e seu emprego, e quando a sua produtividade cai. Essa é a tríade, os 3 sintomas clássicos que quando juntos, e normalmente eles vêm de muito estresse, né? Quando a gente tem muito estresse crônico no ambiente de trabalho e quando a gente não faz nada com aquele estresse, vem essa tríade e aí vira o burnout. O burnout por si só, ele é um fator de alarme, né? Porque ele tem a ver com outras doenças mentais, né? Então ele já está avisando para você aí, já está dando aquele sinal de alerta de que não está tudo bem. Mas, doutor, como é que a gente pode diagnosticar isso, se é clínico e como é que isso funciona? Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas é uma etapa, eu passei por algum sofrimento, de repente, mês passado não foi muito legal, deve ser por isso. Porque eu acho que às vezes não é nem a pessoa que percebe tanto, quem está em volta também fala, opa, tem alguma coisa acontecendo, não é? Exatamente, por isso que a gente fala tanto em saúde mental nas empresas hoje em dia, né? Muitas vezes me chamam para dar algumas palestras dentro de empresas para explicar o que é burnout, explicar como reconhecer. E eu sempre falo, né? Vamos pecar pelo excesso. Se a gente não sabe que tem, mas sabe que tem alguma coisa ali, que tem um estresse, que tem um incômodo, vamos perguntar, vamos atrás de ajuda. Vamos atrás de um profissional de saúde mental, vamos atrás de um psicólogo, ou mesmo um médico generalista, né, da UBS, do convênio, enfim, alguma pessoa que saiba te informar exatamente o que é aquilo. Porque reconhecer é sempre o primeiro passo. Doutor, existe algum sintoma físico? Podem existir vários sintomas físicos. Os mais importantes são aqueles sintomas de desânimo. Mas também pode ter estresse, pode ter ansiedade, pode ter, normalmente, assim, uma vontade, uma falta de vontade, na verdade, uma falta de vínculo com aquela atividade que a gente faz. Isso é claramente pior no ambiente de trabalho, mas isso pode ter vários respingos em outras áreas da nossa vida, né? A gente pode perder o interesse, às vezes, por coisas que a gente gosta, porque a gente vê uma relação muito importante entre o burnout e a depressão. Sabe por que eu perguntei isso, doutor? Porque eu já cheguei aí ao hospital com algumas amigas minhas e eu olhava e falava assim, isso aí não tá bem, não é uma dor comum, é uma dor daqui. E quando realmente eu levei essa amiga até o hospital, a médica falou isso para ela, falou assim, mas como é que tá algumas coisas? E fui perguntando para ela, falei, olha como é que os médicos hoje também estão se preparando, porque a saúde mental é séria e ela pode levar realmente, o seu coração bater mais acelerado, você ter tremedeiras, esse tipo de coisa, né, doutor? Certamente. Além das crises de ansiedade, a crise de pânico, né? Às vezes tem pacientes que têm uma clara associação, né, entre o local de trabalho e algum sintoma. Chego no trabalho, começo a ter formigamento. Chego no trabalho, começo a ter taquicardia, a respirar fundo, a transpirar. Chega meu chefe, então acabou, né? Porque tem meta, tem pressão. Hoje em dia, os meios de trabalho estão bem modificados, né, em relação à década anterior, por exemplo. Então, essas pressões acabam virando, enfim, manifestações nossas e a gente tem que saber o que a gente está fazendo com elas. Senão, isso vira sintoma e depois pode virar uma coisa mais séria. E eu acho, doutor, que um pouco também foi um cultural nosso, de antes de trabalhar e dar conta de tudo. Só que a gente vive num outro mundo, é diferente de antes, né? Então parece que quando você não dá conta das coisas, você é incapaz, você é insuficiente. E aí você vai aumentando os pesos na sua mala, né? E até mais do que isso, né? Porque hoje em dia a gente tem que ser o melhor em tudo, né? A gente tem que ser o melhor funcionário, a gente tem que ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, tirar as melhores notas, conseguir as melhores coisas.
coisas. Se você não conseguiu ainda, é uma questão de tempo, porque é só você se esforçar que você vai conseguir. consegue. Então, essa coisa de positividade, né, assim, essa coisa tóxica realmente que a gente vive hoje, pode predispor as pessoas a enfrentar o trabalho de um jeito bem mais desgastante do que deveria ser. A gente tem um depoimento aqui da Carol, vamos assistir. Eu tive 2 processos bem significativos de adoecimento em função da síndrome de burnout. O primeiro foi há quase 10 anos já, quando eu morava no Brasil, eu era executiva de uma empresa grande e eu não sabia dar nome para o que estava acontecendo comigo. E eu recebi essa informação de que tudo que eu estava passando era um burnout quando eu vim morar aqui na Holanda, que é onde eu moro hoje, alguns anos depois, porque eu tive um segundo processo de adoecimento. Eu comecei a ter algumas coincidências, entre aspas, que eu chamo, que foram diversos sintomas acontecendo ao mesmo tempo e eles sendo desencadeados por questões do trabalho. Então, eu tinha uma febre que subia quando eu entrava em reunião, eu tinha crises de ansiedade, eu tive crises de pânico e todas elas tinham uma relação muito clara com alguma coisa na relação que eu tinha com o ambiente de trabalho. E lá, né, quase 10 anos atrás, se falava ainda menos do que se fala hoje sobre o assunto. E o que me moveu a fazer o trabalho que eu faço hoje, que é um trabalho de conscientização, eu tenho 2 livros publicados e ainda, né, se Deus quiser, eu ainda vou criar muita coisa nesse sentido, tem um grupo de apoio, de acolhimento para pessoas que passam por isso, é que as pessoas se sintam menos sozinhas nesse processo, porque é um processo difícil, complexo, né? São muitos fatores que ocasionam e com isso eu quero poder também transformar minha história, minha dor de alguma forma em cura, tanto para mim mesma, né? Poder ressignificar e reescrever essas coisas que aconteceram e esse sofrimento todo, poder transformar isso em uma fonte de acolhimento para pessoas que estejam precisando no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Doutor, que interessante, né? Ela falou uma segunda vez que eu fiquei doente, enfim, para perceber. É o relapso de a gente achar que tá tudo bem, tá normal. Quais são os riscos? Uma depressão severa? O que pode acontecer se a gente deixar isso passar, doutor? Pois é, o que a gente observa hoje é que um paciente com burnout não identificado, esse estresse crônico, ele vai se repetindo e ninguém vai fazendo nada com ele e isso vai ficando cada vez mais perto de uma depressão. Tristeza, falta de empatia, falta de apatia, o que a gente chama, né, na verdade, falta de interesse em fazer as coisas, perda de gosto por coisas que habitualmente você gostava, dificuldade de sono, dificuldade de apetite, uma depressão de livro, né? Então, quanto mais intenso e por mais tempo a gente perdura com esses sintomas do burnout, maior o risco para a gente desenvolver uma depressão. Tem muita gente que confunde o estresse com o burnout, né? São coisas um pouco diferentes, porque o estresse é aquela coisa ansiosa, aquela coisa que engaja, né? A gente fica preocupado, fica estressado, mas está ali, está fazendo as coisas. Você ainda raciocina, né? Ainda consegue. No burnout, não. No burnout, você dá um passo para trás. No burnout, você se distancia. E fica mais perto da depressão, porque as coisas podem passar a perder o significado, o sentido. A gente já vai falar de tratamento, mas tem perguntinha do WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui. Newton, de São Paulo. Boa tarde. Quem é diagnosticado com síndrome de burnout pode ficar afastado da empresa? Se sim, por quanto tempo? Obrigado, Newton, pela pergunta. Excelente pergunta, Newton. Na verdade, assim, esse diagnóstico, ele não é necessariamente uma doença pela OMS. É uma condição. E esse é o pulo do gato, né? Porque, assim, eu sou médico, eu consigo afastar os meus pacientes por um motivo médico, por uma doença. Então, se é burnout, e burnout é uma condição, eu não posso justificar o afastamento por conta de burnout. Inclusive, a gente sabe muito bem que os pacientes não melhoram com afastamento, né? Porque o problema não está ali, né, doutor? Exatamente. Se eu tiro o paciente ali daquele ambiente tóxico, ele vai melhorar? Óbvio, vai melhorar enquanto ele não está ali trabalhando. Mas voltou. Mas a hora que ele vai voltar a ter os sintomas. Então, assim, não é uma coisa que vai resolver a situação. Então, a gente não entende que essa é uma solução. Mas muitas pessoas que começam com um burnout acabam desenvolvendo outros transtornos mentais. A depressão, por exemplo. E aí a depressão já é uma doença e aí eu consigo fazer um afastamento por conta disso. Então, pelo burnout não, mas pela consequência dele sim. E aí, doutor, esse afastamento, como é que funciona? É de acordo com o tratamento, com melhora? Como que é? Perfeito. Depende do caso.
A gente tem casos, por exemplo, de depressão que o paciente vai demorar aí 3, 4 semanas para começar a responder, por exemplo, uma medicação. E se é um quadro mais grave, mais incapacitante, que está alterando claramente a concentração e o rendimento do paciente ali, naquele setting de trabalho, a gente indica o tratamento e normalmente afasta esse tempo até o paciente começar a restabelecer aí essa capacidade funcional, essa vida laboral mais ativa. Mas tem pacientes que são mais rápidos, né? Às vezes tem paciente, por exemplo, com mais crise de ansiedade, que a gente consegue controlar aí com 1, 2 semanas. Então, é muito individual e depende do diagnóstico. Doutor, quando a gente encontra mais ou menos a causa desse problema, que no caso, né, é o trabalho, é essa vida aí, o que você aconselha geralmente para os pacientes, né? Porque ainda tem aquele receio, mas eu preciso do trabalho, eu ainda não saí por isso, por aquilo. Mas e aí, você está doente, o que você aconselha? Eu aconselho as pessoas entenderem que a vida não é só o trabalho. Essa é uma das coisas mais importantes, sabe? E aí meus pacientes falam, Henrique, mas eu tenho uma carga horária absurda, né? Eu chego em casa super tarde. Mas o que você faz no sábado? O que você faz no domingo? Vai para um parque, olha o verde, né? A gente sabe que o verde, o contato com a natureza, reduz muito esse estresse, né? Tá, mas Henrique, eu não consigo mudar de emprego agora porque a situação do país está difícil, como é que eu vou fazer? Ok, mas dentro do seu emprego, não dá para a gente conversar com alguém, conversar com RH, de repente readaptar, mudar de função, tentar pensar em alguma coisa, né? Às vezes o problema é com uma pessoa envolvendo hierarquia, algum chefe pontual, uma conversa pode funcionar, né? Eu acho que envolver o seu médico, procurar ajuda e conseguir mapear onde que dá para a gente atuar é sempre a melhor função. A opção de ficar sozinho e ficar sofrendo nunca é a melhor opção. Nunca, né, doutor? Não. E além disso, como a gente pode, de repente, prevenir as pessoas em casa que já estão se sentindo um pouco exaustos, já acorda de manhã e fala, não quero ir para lá, não sei o que está acontecendo, esse desânimo, porque a gente sabe que isso pode acontecer até por um cansaço também, nem sempre pode ser o burnout, mas o que você aconselha? Sempre a mudança de estilo de vida é a melhor coisa para a gente prevenir esses desconfortos. Então, ter uma rotina de atividade física, principalmente atividade física aeróbica, né? Legal. 30, 40 minutos, pelo menos 2, 3 vezes por semana, idealmente 4 vezes por semana, isso é fundamental. E colocar isso na rotina, sabe? Seguir realmente assim como uma rotina importante de saúde, não só por saúde física, mas também para a saúde mental. Ter um espaço legal para conseguir conversar, seja em casa, idealmente numa psicoterapia, né, com um psicólogo, ter um psiquiatra, se for o caso, se é a indicação, mas principalmente assim, ter um segmento, ter um fluxo, ter um sentido, né? A vida ela é muito rápida para a gente esquecer os outros sentidos fora do trabalho que existem e são muitos e devem ser cultivados. Esquecer o que a gente é, o que a gente gosta, né, doutor? Sem dúvidas. Saúde mental é muito sério, não é? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Minha gente, qualquer dúvida que você tiver em casa, se você que se conhece, não está se sentindo bem, já acende uma luzinha, conversa com alguém, né, doutora? Às vezes em casa tem alguém que pode te ajudar também a conhecer algum profissional, mas converse, não guarde tudo para você, né? Não fique final de semana trancado, sem falar com as pessoas, tá? A não ser que seja que você, esse final de semana eu decidi, é diferente, mas sempre, né, doutor? Exatamente. Alguma coisa tá errada aí, viu? Exato. Doutor, muito obrigada, seja sempre bem-vindo à nossa casa, Eu viu? que agradeço. Obrigado. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, ó, @Henrique Paiva, é Paiva com ponto A, tá? O finalzinho. O WhatsApp é o 11 98291 0857 e o e-mail doutor.dr.henriquepaiva@gmail.com. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma ótima semana. Para nós, uma Obrigado. ótima semana. Obrigado. Isso que o doutor falou é muito legal, né? Eu até já comentei isso com vocês uma vez, de que cheguei a algum lugar e falou, você é tão nova, por que tá assim? Já viu o sol hoje? Quando amanheceu, olhou para o tempo, conversou com Deus? Faz isso, às vezes a gente só precisa dar uma respirada e dar valor ao que a gente tem em volta e o que realmente importa na nossa vida, porque às vezes a gente está se desgastando e na maioria das vezes é assim por algo que não é tão importante, viu?